O fenômeno El Niño trouxe muitas preocupações aos produtores rurais desde o segundo semestre do ano passado. E os efeitos deste fenômeno climático têm trazido prejuízos em várias regiões do Brasil. Tivemos ondas de calor extremo e também chuvas irregulares, que acabaram prejudicando o desenvolvimento das lavouras em diversas culturas. Para falarmos deste assunto, aqui comigo o Antônio Soares, ele que é gerente de biológicos da FMC. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Antônio. Olá, Graziele. Prazer estar aqui falando com você e com todos os seus ouvintes. Pois é, eu já começo aqui com a primeira pergunta. Vamos entender quais são os principais impactos que o estresse térmico causa nas lavouras, né? Porque nós tivemos aí ondas de calor realmente extremas, né, Antônio? Com certeza, Graziele. Eu acho que essa safra, toda safra, acho que ela tem uma grande característica, alguma particularidade, né? Mas com certeza essa safra que a gente vem tendo nesse momento no Brasil, ela está sendo marcada pelo clima, né? O clima tem colocado e afetado a dinâmica dessa safra de diferentes formas no Brasil como um todo, né? No sul, por um momento, por excesso de chuva, e no centro-norte do país, passando aí pela região a qual vocês estão, pelo déficit hídrico, né? Pela falta de chuva e também pelas elevadas temperaturas que são muito marcadas pelas ocorrências do fenômeno El Niño que a gente vem vendo aí, né? Então, o clima, com certeza, nessa safra tem sido uma coisa que tem impactado bastante de diferentes formas, e as culturas são muito influenciadas por esses, o que a gente chama de estresse abióticos, né? Você comentou sobre o estresse térmico, mas é importante destacar que existem diferentes tipos de estresse para a planta que estão relacionados a clima. Altas temperaturas, como você colocou, falta de chuva, o estresse hídrico que a gente chama, o próprio frio, que é, por exemplo, uma coisa que ocorre na região, problema com frio, geada, na cultura do café, onde vocês estão aí em Varginha, e toda a região sul de Minas, principalmente sul de Minas, do estado de Minas Gerais, e outras, né? A própria nebulosidade, quando faltam chuvas, geralmente as temperaturas podem vir a ficar maiores, há o déficit hídrico, mas quando chove muito também, por outro lado, você tem um tempo muito nublado, com muitas nuvens, e a falta de luz também é um estresse para as plantas. Então, o que a gente pode ter certeza é que em qualquer safra, em qualquer lugar desse Brasil, de algum tipo de estresse abiótico, as plantas estarão enfrentando no campo. Então, por isso é importante o produtor adotar todas as ferramentas que ele tem disponível para manejar isso, né? Mas as perdas podem ser severas. A gente tem trabalhos aqui, por exemplo, que a gente, usando ou não uma tecnologia, a gente vê ganhos de 8 sacos no milho, 5 sacos em soja, e no café a gente tem ferramentas para proteger contra geada, para proteger quanto a temperatura alta, como você colocou, que causa no café escaldadura, que tem sido comum esse ano aí no sul de Minas, que não é tão comum. Tudo isso em função de uma condição climática que vem sendo muito particular do ano, né? E é importante dizer que toda vez que a planta está lidando com estresse, e eu pude dizer que vários tipos de estresse que ocorrem, ela está, de alguma maneira, pegando ali dentro da planta e investindo energia para produzir um carboidrato, encher um grão de café, de soja, segurar uma florada, e ela está drenando essa energia para combater esse estresse, porque esses estresses, eles provocam a formação de radicais livres dentro da planta, que a gente chama. E a planta ela tem que ajustar a sua fisiologia para lidar com esse estresse momentâneo, e enquanto ela está fazendo isso, com certeza ela está deixando de destinar um carboidrato para encher grão ou segurar uma florada, e isso lá na frente vai impactar a produtividade, né? Agora, você me falando assim, é possível então recuperar uma planta que sofra aí de algum tipo de estresse térmico? É possível recuperar, mas é importante dizer que sempre a prevenção, o produtor vai ter melhores resultados em relação a tentar fazer algo depois do que esse estresse ocorra. Como eu disse,
Nós estamos tendo um ano em termos de temperatura e déficit muito severo, mas se a gente estivesse talvez passando por uma situação de muita chuva, o estresse também acontece no campo. Então é sempre mais efetivo que o produtor adote medidas, e essas medidas passam por diferentes medidas que a gente pode discutir um pouco, para evitar ou minimizar esses problemas. Então, sim, existem ferramentas que a gente pode lançar a mão quando a gente se depara com a situação, mas quase todas as opções que a gente tem, elas são mais eficientes, mais efetivas quando a gente adota elas de maneira preventiva. Então, por exemplo, a partir do momento que uma planta de milho que está começando o plantio aí na região, ela começa a sofrer de um estresse hídrico, você pode tomar alguma medida que vai minimizar isso, mas seria muito mais eficiente se você estivesse construindo uma planta mais preparada para lidar com o estresse térmico hídrico nesse caso, do que fazer uma medida corretiva. E assim o café, por exemplo, o café, a gente está vendo muitos problemas de escaldadura. Se o produtor tivesse um planejamento, onde ele está vendo que um clima, um fenômeno El Niño se formou, que isso impacta na região dele com chuvas mais erráticas, com temperaturas mais elevadas, e, por exemplo, um produtor de café que está muito exposto a isso, que está numa altitude mais baixa, que é mais quente, ou que está numa encosta que o sol da tarde é o que pega o café, né? Ele poderia tomar medidas de vir aplicando alguns produtos, como a gente tem, para evitar essa escaldadura. Entendi. Então, é possível, então, de maneira preventiva, né, fazer com que os produtores não tenham tantos problemas e tantos prejuízos. E tendo em vista, né, todo este contexto, quais seriam, então, os principais fatores, né, de preocupação com os produtores com a safra em andamento ou até aquela safra que está em preparação? Por exemplo, vamos pegar o milho, né? Milho é um cultivo importante na região, a gente teve um atraso aí do plantio de soja e a gente tem muito milho para ser plantado. Então, acho que o que o produtor pode fazer agora? Tem coisas de médio prazo, eu acho que ele tem que investir em construir perfil de solo, né? Ele tem que fazer uma boa escolha das variedades, dos híbridos que ele vai plantar, aqueles que são mais tolerantes aí aos estresses. Coisas que talvez não estejam mais a tempo dele usar, mas é importante se destacar. Ele tem que fazer rotação de cultura, ele tem que manejar alguns fatores da produção dele que ajudam ele a reduzir o risco desse problema. Mas para quem vai implantar uma lavoura de milho agora, e aí de uma forma prática, o que pode ser feito? Você pode adotar o uso de produtos no tratamento de semente ou no suco que estimulam a brotação desse milho mais rápido, que faz com que ele forme um sistema radicular mais vigoroso. Isso vai fazer com que ele explore o perfil de solo e ele consiga aproveitar a água que está ali disponível, que pode ser menos do que normalmente haveria. Ele deve, inclusive, fazer um bom manejo de nematóide. É importante dizer que nematóides são vermes de solo, eles atacam a raiz. E se você não controlar o nematóide e não tiver um sistema radicular saudável, você não consegue explorar esse perfil de solo, você não consegue absorver essa água que está lá. Então, é outra medida que ele pode tomar agora para evitar que essa planta esteja muito sensível a uma intempérie de temperatura, de clima, né? Tanto déficit hídrico, seca ou uma temperatura mais elevada. E depois de fazer uma boa instalação dessa lavoura, ele tem que continuar os bons tratos, manejar as pragas, por exemplo, mato competição. A mato competição, ela rouba essa água que está disponível para a planta, para essa planta daninha que está ali na lavoura dele utilizar. Então, as boas práticas, e aí continuar e proteger o ciclo da cultura com produtos que agem na fisiologia da planta para que ela aproveite melhor a água, e existem produtos para isso serem feitos. Então, essas são algumas das medidas que o produtor pode fazer para manejar esses estresses que podem roubar a produtividade dele, tentando aqui pegar coisas que ele pode ainda fazer, mas não esquecendo que tem outras coisas que são muito importantes. Planejamento, rotação de cultura, construir perfil de solo, eu digo
eliminar a compactação, fazer com que você tenha uma fertilidade não muito concentrada numa camada muito superficial do solo. Tudo isso são medidas que também devem ser tomadas, mas que talvez elas são para médio prazo e não estariam a tempo do produtor usar para essa safra. Tá certo, então, Antônio, eu queria te agradecer por ter esclarecido aí essas informações, né? Porque o produtor ele está sempre aí com dúvida, né? Quais impactos o El Niño ele pode trazer, prejuízos nas lavouras. Te agradeço e também deixo o convite para que você possa retornar aqui numa próxima vez para a gente continuar debatendo vários assuntos aí do agronegócio. Eu que agradeço, Graziele. Agradeço o convite e coloco à disposição para eventuais novos bate-papos como esse. Muito obrigado. Tá certo. Então, muito obrigada. Antônio Soares, então, gerente de biológicos da FMC.